Bom dia a todas e a todos. Quero somente cumprimentar a Graça. Graça, eu não posso perder a oportunidade de registrar algumas palavras e agradecer. Registrar que a Graça está fazendo a diferença para o Segrave. Todo esse amor, toda a sua equipe, com todo esse amor, dedicação, compromisso em prol do livro. Parabéns pelo evento e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigado pela presença de todos. Bom, a intenção de chamar o Eucanã e Cícero para falar sobre livro e poesia é um pouco podermos percorrer pelas histórias individuais de cada um, tanto no processo de construção de ouvintes de poesia, como nós vimos um pouco ontem no espetáculo, como também de produção de texto. Não é uma palestra, não é uma conferência, é um bate-papo mesmo, com a intenção só de desvelar a poesia, de mostrar o poema. Então a palavra é com vocês, né? Cícero e Eucanã. Poesia, de certa maneira, se tornou a arte que exige uma certa concentração já inicial. Não, você não pode apreciar o poema sem se dedicar a ele durante um certo tempo, sem uma certa concentração. E isso hoje, numa época em que ninguém tem tempo para nada, estranhamente, eu digo estranhamente porque, afinal de contas, esses aparelhos todos, computadores e celulares e tablets, tudo isso supostamente foi feito para nos poupar tempo, para deixar mais tempo livre. Quer dizer, o computador faria os trabalhos que a gente normalmente faz num determinado tempo, faria num tempo muito mais reduzido, e nós teríamos mais tempo de lazer e tempo para nos dedicarmos à cultura, por exemplo. Mas o que acontece é exatamente o oposto. Na verdade, o computador parece que sugou mais ainda o nosso tempo livre. Nós não temos tempo livre, todo o nosso tempo é dedicado a atividades, em última análise, utilitárias, pragmáticas, que têm que ser feitas. Não é que eu digo não se deve fazer, não, essas coisas são necessárias, a gente tem que fazer. Mas é estranho que o tempo que nós temos para nos dedicarmos a esse tipo de coisa, por exemplo, você passar uma manhã lendo um livro, isso praticamente é difícil hoje em dia acontecer. As pessoas não têm, leem rapidamente as coisas na internet, um jornal, um trecho, uma leitura fragmentada, né? Mas dificilmente alguém se dedica à leitura de um texto, como um poema. E isso, sem essa dedicação, sem se dedicar tempo, não é impossível apreciar um poema. Então esse eu acho que é um problema principal. É o tempo da entrega, da exigência que o texto faz, e você tem que, de algum modo, responder a isso. Normalmente, a impressão que se tem na leitura, digamos, na primeira leitura de um poema, isso acontece na escola, na universidade, se qualquer um de nós pegar um livro agora, né? É que poesia é uma coisa, é um texto estranho, né? E que é difícil, e que aquilo que eu não entendo direito aquele negócio, né? E que se eu quiser entender melhor, eu vou ter que ler de novo, mas pode ser que eu ler de novo e continue não entendendo, e se ler de novo pode ser que piore ainda mais. Então, a impressão de que ler um pouco mais, aquilo vai se clarear, nem sempre também a impressão é essa, e você não sabe também se vale a pena ler tantas vezes para que aquilo se torne claro, sem certeza de que aquilo vai ser realmente claro. Resultado, o que eu estou descrevendo aqui minimamente é um certo drama, né, que todo leitor tem diante de um poema, sem que ele se dê, na verdade, conta de que ele está vivendo esse drama. Na verdade, ele simplesmente passa o olho e põe o livro na estante e segue em frente. Basicamente, se resolve esse drama não fazendo nada com ele. Bem, eu acho, primeiramente, que ninguém tem a obrigação moral de ler nem poesia e nem nada. Né? Primeiro que, mas, no entanto, eu acho que a perspectiva que tem que ser posta, eu acho que não é de cunho moral, mas lembrando um pouco
um crítico francês que eu gosto muito, que é o Roland Barthes, é um pouco, seria preciso fazer um dia a história dos prazeres que nos foram roubados. Né? Eu acho que a leitura de poesia, eu digo de poesia porque ela era o nosso tema aqui e ela tem um traço específico. Mas a leitura de poesia é um desses prazeres que vem sendo roubados da gente, e acho que daqui a algum tempo a gente vai ter melhor a noção do que nos foi tirado, ou seja, daquilo que nós deixamos que tirasse da gente, que a gente deixou que se perdesse, né? Que tirasse, não houve alguém que tirou de nós. Mas um pouco essa perda de que a gente está falando, assim, que as máquinas tiraram, que o mundo moderno tirou, que o excessivo pragmatismo, produtivismo da nossa sociedade urbana nos roubou. A gente foi deixando que isso acontecesse. Eu acho que é um prazer que a leitura de poesia nos dá, que nós devemos abrir mão dele. Primeira coisa, porque Cícero usou a palavra recompensa. Eu acho essa palavra excelente, porque eu acho que a poesia nos devolve, nos dá uma coisa diante do mínimo esforço que a gente faça, que é grande demais. E eu acho que mais do que uma experiência intelectual, eu acho que a poesia de fato nos dá uma experiência existencial. E não foi do mesmo acaso que Cícero falou, né, usou a expressão o ser. Eu acho que de fato é uma experiência no nível da existência. É verdade, a poesia tem a capacidade, como a poesia lida diretamente com a linguagem, ela é um rearranjo da linguagem, ela faz com que isso que a gente usa dia a dia, isso que eu estou usando aqui agora, e a gente conversar, né, que a gente possa se entender, né? Então essa linguagem objetiva, arrumada de maneira linear e clara, ou seja, no poema não há essas obrigações, e não só não há, como o centro do poema é exatamente desarticular isso e fazer com que isso, né, se mova de outra maneira para revelar na linguagem aquilo que há de mais secreto em nós, né? E o que é de mais secreto em nós não significa que seja algo misterioso, ao contrário, né? A poesia, por vezes, o que ela nos revela são as coisas mais simples e aparentemente muito óbvias, mas por algum motivo elas estão invisíveis aos nossos olhos. A poesia tem capacidade de nos devolver isso, de nos mostrar isso. Para a criança, eu acho que é fundamental, porque ela está mais livre, né, do que os adultos, já um pouco endurecidos e já um pouco com essa sensação que é errada, né? E eu volto nisso na minha fala, de que você precisa ler o poema e entender o poema, como se tivesse que a primeira exigência fosse de compreensão. De fato não é. Sobretudo a poesia moderna, o que ela propõe no primeiro momento não é um entendimento. Você não tem que de fato ler o poema e dizer, eu entendi esse poema. Você tem que estar livre o suficiente para se deixar apanhar por aquilo. A primeira coisa é mesmo um estranhamento, mas esse estranhamento faz parte, né, do convite que o poema te faz, de uma aventura, de fato, existencial em cada poema. A criança está muito mais livre do que isso, porque ela não quer, no primeiro momento, lidar com a compreensão. Qualquer coisa que fuja um pouco da lógica, a criança compreende, detecta, pergunta, mas ela está disposta, porque ela quer entrar naquele negócio. E nunca achei que eu tivesse que tornar o texto mais fácil. Eu tinha que tornar a linguagem atraente, mas sem que houvesse uma facilitação. Tanto que eu acho que, eu sempre digo isso, que há um dos meus livros, acho que por acaso não está aí, que é O Bicho de Sete Cabeças, é o meu livro que eu digo que eu gosto mais. E ele falou assim, mas incluindo o de adulto? Eu falei assim, incluindo o de adulto. Porque eu acho que ali não há uma coisa que eu tenha dito nos meus livros, que não são para criança, que eu não tenha dito ali. E não há nada que eu não tenha dito de uma maneira, para mim, tão perfeita. Entendeu? Ali estão tudo, sabe, ali tem o amor, a paixão, a morte, o ciúme, a alegria, a ansiedade, a angústia. Tudo. Quem conta um conto, aumenta um conto.
quem conta qualquer coisa muda um pouco. A lenda da Yara, de boca em boca, foi sendo contada e mudada. Um ponto ali, um ponto lá. Agora, cada um conta de um jeito, cada um bota o seu ponto. Mas em todo conto que contam, ela é uma índia encantada, que mora no fundo d'água, no fundo das águas dos rios. Quando sai de sua casa, ela canta, canta, canta. E o seu canto atrai e arrebata. Atenção, marinheiros. Atenção, quem anda pelas matas. O canto dela perturba, o canto dela, contam, deslumbra. Nós temos inúmeras versões de Yara. E, sinceramente, Ocanã, é isso que você disse. Não tem contraindicação. Não é necessariamente um texto pensado para a criança, para contar quem é que é a Yara, que vai lá e arrebata, entendeu? Esse conto é perfeito, esse início desse conto, porque ele está redondo. Você não vai contar esse livro, tipo assim, a Yara caiu na água e a água fez tibum. Não tem tibum. Né? Segunda coisa, penso eu que os livros infantis têm sido excessivamente didáticos. Os poemas, os livros para a criança, rebaixam a criança a condição de seres que precisam ser excessivamente guiados para um lugar. Eu acho que não precisam ser guiados nada. Eu acho que a poesia para a criança, que eu estou ensinando, a poesia para a criança tem que dar à criança aquilo que ela quer dar para o adulto. Tudo isso que o Cícero disse, tá? O tempo, a experiência, o conhecimento, nada, você não pode rebaixar em nada. Você tem que dar para a criança no poema tudo aquilo que você acha que deve dar para um adulto. Não é para fazer momento. Que é a funcionalidade. Eu acho que é basicamente onde eu estava querendo chegar. Se for para criança, tem que ter espaço na escola, tem que ser didático. Se for para o adulto, tem que ter uma função ou uma compreensão prévia daquilo que você vai ler. Então, eu acho que está sempre uma dicotomia. Eu estava acompanhando ontem a entrevista de um jornal com você a respeito desse texto para filosofia, escrever para filosofia, né, escrever texto filosófico, escrever poesia, ou mesmo a intencionalidade. Sempre, se nós pegarmos o mercado hoje, você tem para ler na escola contos, crônicas, poesia, como se houvesse na poesia essa funcionalidade prévia para você reunir naquele volume algo que pode ser lido ou pode ser lido ou vai ser absorvido melhor na escola. Eu acho que essa funcionalidade é que eu queria um pouco, de repente, que vocês pudessem falar como autores, exatamente porque eu achei muito interessante o que você diz no seu livro, quando é que o poeta chega e quando é que o filósofo sai, então eu acho que essa é uma... Eu digo que quando eu estou falando da experiência pessoal minha, né? Eu assumo a posição, às vezes, de estar escrevendo um ensaio de filosofia e, às vezes, a posição de estar escrevendo um poema. São situações diferentes da minha vida. E eu, às vezes, acho que sou um pouco esquizofrênico. Então, quando eu estou, por exemplo, escrevendo um poema, quer dizer, quando o poeta está presente, eu digo que se chegar o filósofo, o poeta se manda, entendeu? Realmente, se eu estou escrevendo um poema e começo a pensar em termos de conceitos filosóficos, não sei o quê, a poesia vai para o brejo, acabou-se. Não tem jeito, não funciona. E se por outro lado, se eu estiver pensando, escrevendo um ensaio de filosofia, o poeta nem chega perto. Para mim é assim. Eu não sei, eu acho que tem outras pessoas que pensam diferente, fazem diferente, mas comigo é realmente é isso que você estava falando. Eu acho, isso que o Guilherme falou sobre a linguagem é muito importante, que eu penso que, de fato, a nossa linguagem cotidiana, utilitária, pragmática, tem que ser assim. Não estou dizendo que você tem que deixar de falar assim, é impossível. Nós temos que viver no mundo, aprender a mexer com as coisas, saber fazer coisas, ter resultados, etc. Mas essa linguagem, justamente, se tornou totalmente automatizada. De certa maneira, a gente já
não pensa nas palavras que usa, a gente simplesmente as usa mesmo, assim, para obter determinados resultados, e de modo que a linguagem vira uma coisa totalmente, realmente, um piloto automático a gente liga quando está falando normalmente com as outras pessoas. E na poesia é exatamente o oposto. Acaba, desliga o piloto automático e você aí tem que usar a linguagem, tem que pensar na linguagem, na língua, nas palavras que você está usando. Você tem que... E pensar na língua, quer dizer, não é só pensar na língua, é pensar em tudo, na verdade. Porque é através da língua que a gente se relaciona com o mundo também. E a gente usa a própria língua como uma coisa do mundo, as próprias palavras passam a ser usadas como coisas que estão no mundo, não é? Então, essa é uma outra maneira de ver como a poesia, de certa maneira, modifica essa nossa relação automatizada com o mundo, essa nossa relação totalmente utilitária e pragmática que nós estabelecemos com o mundo, né? Agora, sobre essa coisa de poesia e filosofia, eu de fato tenho essa relação e penso que tradicionalmente, na verdade, e até hoje, eu acho que essa é uma situação muito real. Quer dizer, não só, na verdade, a partir da minha experiência pessoal, eu comecei a refletir sobre as diferenças entre poesia e filosofia, um pouco porque hoje há uma tendência a querer dizer que não há fronteiras entre as coisas de maneira nenhuma, e eu penso realmente que entre as artes você não pode estabelecer fronteiras a priori, mas entre filosofia e poesia eu acho que há uma diferença muito grande, sim, que é importante estabelecer mesmo. A poesia a filosofia tem determinadas funções, inclusive essa função de defender o lugar, o direito da existência da liberdade, da própria poesia e da vida humana de maneira geral. A poesia tem certas funções, a filosofia tem certas funções, inclusive políticas. Na poesia, todas essas digamos, funções, como eu estou dizendo, todas essas coisas, podem até estar presentes, mas estão presentes como linguagem. Quer dizer, na verdade, aquilo ali, quando você aprecia um poema, não é por causa da sua mensagem filosófica, digamos assim. Isso é uma maneira muito superficial de apreciar um poema. Ao longo do tempo, inúmeros poemas têm sido feitos, por exemplo, como todo mundo sabe, eu falo no livro, né, com a filosofia epicurista do Carpe Diem. Aproveitar, colher o dia, não é? Aproveitar o dia presente. São inúmeros, eu cito até no meu livro, desde Horácio, antes de Horácio, na verdade, já havia, e hoje em dia ainda você encontra, eu cito um poema contemporâneo do Paulo Henrique Brito, por exemplo, sobre esse assunto. Então, filosoficamente é a mesma coisa. Um filósofo que repetisse outro filósofo não teria a menor importância. Quer dizer, então, se esses poemas são importantes, alguns deles são obras-primas, como o do Horácio, como o do Catulo, como poemas de Ronsard, de Corneille, etc., se são obras-primas, não é por causa da filosofia que está contida neles. A filosofia é essa, Carpe Diem, e a gente pode descrever em poucas palavras. Mas, na verdade, os poemas são extraordinários porque nos oferecem um outro acesso, não é, ao próprio, como eu estava dizendo, ao ser, uma outra apreensão do ser, que uma apreensão estética, quer dizer, não é uma apreensão utilitária, é isso que quer dizer isso, não tem uma função determinada, né, pré-determinada. Então essa diferença para mim é fundamental, e é isso que eu tento explicar nesse livro, entre outras coisas, né? Nesse livro eu cito muitos poemas, exatamente porque, para mostrar e comento esses poemas. Então, por exemplo, eu vou citar o do Paulo Laranjeiras. Aqui.
O poema do Horácio, que nos deu a expressão Carpe Diem, é um poema que ele fez como se estivesse falando com uma pessoa, uma moça chamada Leucônoe. Bom, ele diz: não interrogues, não é lícito saber, a mim ou a ti, que fim os deuses darão, Leucônoe. Nem tentes os cálculos babilônicos. Antes aceitar o que for, quer muitos invernos nos conceda Júpiter, quer este último apenas, que ora despedaça o mar Tirreno contra as pedras vulcânicas. Sábia decanta os vinhos e para um breve espaço de tempo poda a esperança longa. Enquanto conversamos, terá fugido despeitada a hora. Colhe o dia, minimamente crédula no porvir. Essa é a coisa do Horácio, né? Agora, o Paulo Henriques fez esse seguinte poema a partir disso. Um poema bem como se fosse um sofista, na verdade, falando. Tentar prever o que o futuro te reserva não leva a nada. Mãe de santo, mapa astral e livro de autoajuda é tudo a mesma merda. O melhor é aceitar o que de bom ou mal acontecer. O verão que agora inicia pode ser só mais um, ou pode ser o último, vai saber. Toma o teu chope, aproveita o dia, e quanto ao amanhã, o que vier é lucro. Enfim, é uma outra maneira de amor. Agora, são maneiras completamente diferentes de se relacionar com o mundo, o do Horácio e do Paulo Henriques. E, na verdade, usam o mesmo tema do Carpe Diem, né? O que mostra que, na realidade, o poema é outra coisa, não se reduz. O tema é um dos elementos que compõem o poema, né? O tema é a filosofia, a doutrina filosófica, né? Então, eu acho que tem Posso ler mais uma coisa? Eu vou ler dois poemas rápidos assim, que mostram um pouco como se trata. Porque na poesia eu penso que existe justamente uma certa subversão da nossa maneira de lidar com o tempo e com o espaço, entre outras coisas, porque afinal de contas, essa maneira de lidar, que nós lidamos com essas coisas, é justamente uma maneira totalmente pragmática mesmo, que tem uma certa função, que serve para alguma coisa. Nós nunca somos, nada é um fim no mundo, de maneira geral, em que a gente vive. Nada vale por si próprio, mas sempre como um meio para outra coisa. Nós mesmos somos meios para outras pessoas, para outras coisas. As pessoas, cada um serve como um meio, e é sempre, quase nunca a gente chega a uma coisa que valha por si. Ora, na obra de arte, a obra de arte pretende ela própria valer. Vale a pena você se entregar a uma obra de arte, não é, por ela própria. Aquilo não quer dizer que vá servir a coisa nenhuma, um teor, entende? Mas ela própria já é uma recompensa de si própria, como eu estava dizendo, né? Então, há alguns poemas justamente que até tem por tema esse assunto exatamente. Um deles, um belíssimo, do Vinícius de Moraes, em que diz, chama-se Poética, e exatamente está falando sobre o que é a poesia, na poética. Então ele diz: de manhã escureço, de dia tardo, de tarde anoiteço, de noite ardo. A oeste a morte contra quem vivo do sul cativo, o oeste é meu norte. Outros que contem passo por passo, eu morro ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço, meu tempo é quando. É a coisa, você conhece isso de cor, né? Pois é, o outro que eu queria ler é sobre a coisa do espacial, que é de um poeta pernambucano, Carlos Pena Filho, que viveu até a década de 60, mais ou menos, e se chama
se chama Soneto do Desmantelo Azul. E ele diz: então pintei de azul os meus sapatos, por não poder de azul pintar as ruas. Depois vesti meus gestos insensatos e colori as minhas mãos e as tuas. Para extinguir em nós o azul ausente e aprisionar no azul as coisas gratas, enfim nós derramamos simplesmente azul sobre os vestidos e as gravatas. E afogados em nós nem nos lembramos que no excesso que havia em nosso espaço pudesse haver de azul também cansaço. E perdidos de azul nos contemplamos e vimos que entre nós nascia um sul vertiginosamente azul. Azul. Quer dizer, esse poema, você vê, é uma coisa, assim, nos traz um tipo de uma maneira de se relacionar, não é, com o mundo, que não pode ser descrita em termos de nenhuma filosofia que eu conheça, né? Outra coisa completamente diferente. E é maravilhosa, né? É a recompensa em si própria. Estou falando demais. Não, na verdade, quando você falou dessa linguagem utilitária no início, eu vou um pouco retomar alguns pontos que você falou. Há pouco tempo uma pessoa me agradeceu alguma coisa, uma menina, e ela falou, não sei o que, obrigado, e aí depois ela parou e disse assim, eu nunca sei se na verdade é obrigado ou obrigada. Todo mundo me ensina isso e eu não consigo decorar. Eu disse, obrigado ou obrigada? Eu disse, você tem que dizer obrigada. Mas eu vou explicar por que você diz obrigada e eu digo obrigado. Porque você, quando alguém lhe faz alguma coisa para você, simplesmente entrega alguma coisa, você diz obrigado. Na verdade, o que você está dizendo? Eu me sinto obrigado a fazer alguma coisa para você, já que você fez isso por mim. Você se sente na obrigação de retribuir aquilo que a pessoa acabou de lhe fazer. Então, se você é do sexo feminino, você diz obrigada porque você se sente obrigada a retribuir. E se você é do sexo masculino, você é um homem, você diz obrigado porque você se sente obrigado a fazer alguma gentileza para aquela pessoa que lhe fez uma gentileza também. Mas é claro, por que ninguém nunca me explicou isso? Eu falei, pois é, mas é só isso. Não, agora eu não errarei nunca mais. Ora, o que aconteceu? Na verdade, ela, como todo mundo, diz obrigado de maneira automática. Ou seja, se esvaziou essa expressão. Né? Então você faz uma coisa, você diz obrigado, mas ela não está, na verdade, sentindo. Eu me sinto obrigado a partir desse momento a retribuir isso que você acaba de me fazer. Então, na verdade, como essa expressão ela está vazia de significado, né, você nem compreende mais por que é que você diz obrigado e não obrigada. Ou por que um homem diz obrigado e a mulher diz obrigada. Porque aquilo está vazio, aquilo está esvaziado. Né? Mas no momento que você preenche de novo de significado, né, explica o que é aquilo passa a criar um outro tipo de sentido. Bem, eu adorei quando Cícero disse que você desliga o piloto automático. Desliga o piloto automático. Eu acho que é preciso, eu vou voltar para a questão da poesia para a criança, fazer a mesma operação, tirar do piloto automático, né, e dar à criança a possibilidade de uma percepção estética do mundo. Exatamente, mas com essa liberdade e com essa perspectiva. Né? Por isso que eu disse que eu acho que tem que ser dado à criança não é um ensinamento das boas ações. Né? Não é ensinar a criança que ela tem que ser boazinha como coleguinha. Isso a mãe tem que fazer em casa e quando acontecer alguma coisa, a professora, qualquer um, educa, é assim que se educa. Você não faz isso porque isso não é correto, você sempre conversa. Isso não é a função do poema. A função do poema é exatamente isso que a gente está falando, isso que você disse também. Né? É isso que esse poema diz, né? Azul. Mas por que é isso? Porque é isso. Né? Então, pega essa menção do poema da Yara. Então, como é que é o piloto automático? Ou seja, quando me pediram para essa coleção uma coisa que fosse a partir de lendas brasileiras,
brasileiras, não sei o quê, e eu pensei logo na Yara, que é uma coisa que eu gosto muito, porque eu gosto muito daquele negócio de sereia, eu não gosto desse negócio, de uma mulher que vive dentro d'água, né? E aí essa doutora eu pensei, mas como é que é um livro de poemas, mas todos eles giram em torno desse personagem, né? Da Yara, que é a sereia da água doce, como vocês sabem, que mora dentro de um rio. Essa doutora eu pensei, mas como é que é morar? Ela mora dentro d'água. Então tá, eu ouvi essa história 1000 vezes e 1000 vezes se ela mora dentro d'água. Mas como é que é morar dentro d'água? Você fica nadando o tempo todo sem parar? Assim, não descansa nunca, não dorme? Entendeu? Então, você senta e fica sentado assim na areia, vendo os peixinhos passando, é assim que você mora dentro d'água. Como é que é morar dentro d'água? Eu falei, bem, se fosse morar dentro d'água, eu teria assim, uma mesa, uma cadeira, uma cama para dormir, morar dentro d'água. Então, eu pensei, como é que deve ser adaptar a ideia que a gente tem de morar, só que dentro da água? Isso aqui é uma coisa, é isso que eu tenho que dizer. Como será no fundo do rio a casa da Yara? Devem ser de água as paredes, e nelas pendura sua aquática rede. Deve ser de água o teto, que nunca há de estar quieto, apesar de teto, por ser líquido. Como líquidas são as relíquias que ela guarda em seus armários de água, gavetas de água, vários baús e gavetas, de areia talvez, podendo-se ver com nitidez tudo o que tem dentro. E o que tem dentro são colares, camisas, anáguas, pulseiras e pentes de água límpida, água pura, bordados de plantas miúdas, de pequeninos peixes, de seixos. Não há casa mais clara que a casa da Yara, onde nada é barro, palha ou cimento, onde tudo é só água, por fora e por dentro, sala, quarto, banheiro, quintal, casa que se move, pluvial. Nenhuma criança aprenderá bons modos lendo isso, né? Como tratar o coleguinha, a mamãe e o papai. Deixa eu falar uma coisa. Não quer isso. Ela vai pensar assim, que coisa estranha. Essas palavras que estiveram juntas. Que homem maluco, como é que ele pensou nisso? É uma beleza, podia ter lido no lugar desse do azul. Esse aí é a mesma coisa do azul. Eu pensei quando você leu do azul. Mas você sabe que eu quero desfazer só uma possibilidade mal entendida. Quando a gente fala estética, muita gente pensa, se leva para um lado assim, que pensa, é esteticista. Esteticismo seria a ideia de que o poema tem que ser puramente formal, o objeto de arte, pura forma, que a gente não tem, que não tem conteúdo. Não se trata absolutamente de nada disso. Se trata do fato de que, na realidade, todas essas coisas, tudo pode entrar no poema, na verdade. Inclusive a filosofia, não é que não entre em coisas. Tudo pode estar presente, de fato, no poema. E tem conteúdo, na verdade está falando. Os conteúdos, porque quando a gente fala que o poema, às vezes se diz, o poema é pura forma, na verdade o que quer dizer é que forma, isso leva pode levar um certo equívoco. O que na verdade se quer dizer, quando a coisa puramente estética, é que não se consegue separar, não se separa a forma do conteúdo no poema. Você não tem como as próprias palavras, as próprias sonoridades, a própria sonoridade do poema, como as próprias cores de um quadro, fazem parte do seu conteúdo e da sua forma. É uma coisa só. Quando a gente vê um quadro como deve ser visto, uma pintura, uma grande pintura, na verdade a gente pensa com as cores, pensa com as próprias formas, não há essa separação. Essa separação, ela mesma, forma de um lado, conteúdo de outro, já faz parte da nossa necessidade, de fato, pragmática, utilitária, de classificar e separar as coisas do mundo. Que são essas coisas, isso que é neutralizado pela arte. Não é? Quer dizer, nós para podermos mexer, lidar com o mundo, controlar o mundo, que nós temos que fazer isso, lidar com outras pessoas, nós temos que separar as coisas em diferentes categorias. Então você tem o sujeito de um lado, o objeto de outro. Se você não tivesse isso, sujeito de um lado e objeto de outro, não poderia falar, por exemplo,
do conhecimento objetivo. Que o conhecimento objetivo seria aquele em que não há intervenção, não é subjetiva. Então, na verdade, não seria possível falar, mas nós precisamos falar essas coisas. Então, isso faz parte do mundo cotidiano, utilitário que nós vivemos. Na poesia, isso se dissolve, porque há uma outra possibilidade anterior, assim, mais fundamental, de você lidar com o mundo, que é essa que eu estou chamando de estética, que é anterior a essas separações todas. Isso é uma experiência de mundo que não é dado pela linguagem convencional, é dado pela arte. Exatamente, a arte tem essa função nesse sentido, não é que a gente da arte, não nem que seja uma função, mas é uma outra, nos oferece uma outra maneira de lidar com as coisas, não é? E nós temos a adotar ou não. Mas eu acho que que eu estava dizendo, quem é capaz de fazer isso, de se entregar dessa maneira a uma obra de arte, tem essa recompensa de ter aberto uma outra dimensão da sua própria vida, que é a vantagem, não é, dessa coisa. Por outro lado, eu acho que outros podem dizer, mas isso aí não fica muito uma coisa, digamos, alienada politicamente? Não, eu acho que, inclusive, nem a política está excluída, mas acontece que pensar nesses termos já é, de novo, trazer esse mundo, digamos assim, utilitário para o centro da arte, quer dizer, já é destruir a experiência estética. Quer dizer, se você pensa assim, que vai julgar uma obra à medida em que ela seja útil politicamente, você já está trazendo, já está destruindo o mundo da arte e reduzindo ao mundo da utilidade, do pragmático, do instrumental. Quer dizer, você está instrumentalizando o mundo ao tentar reduzir a arte, não é, a uma função específica política. Ela é útil politicamente ou não é? Quer dizer, nem isso tem muito sentido. Mais sentido tem você justamente, até político em última análise, você poder abrir essa outra dimensão e mostrar que uma outra relação com o mundo é possível, que essa relação que nós estabelecemos, puramente instrumental, é apenas uma das relações possíveis que você pode ter com o ser, não é? A dificuldade que, a princípios, que à primeira vista a poesia supõe, né, eu acho que é exatamente porque ela de cara, primeiro, ela a boa poesia, eu digo poesia aqui já está, né, também na classificação, como se poesia fosse em si só já uma qualidade desse objeto. Quando você se depara com um poema, você se depara logo de cara com essa experiência, ou seja, com uma linguagem que não vai lhe ensinar a andar, ela não vai, e que a impressão é que você vai ter que reaprender. A questão é, do mesmo modo como um poeta, para escrever um poema, ele desliga o tal piloto automático, você, como leitor, precisa desligar o seu. E a questão é, a dificuldade é que muitos de nós não está mais disposto a desligar o piloto automático, porque o piloto automático nos facilita a vida, né? Você liga e sai, né? Então você vai cumprindo o seu papel, você vai executando as coisas, você decora se é obrigado ou obrigado e vai dizendo sem em momento nenhum se sentir na obrigação de fazer algo para alguém que lhe fez alguma coisa, né? E você vai agindo automaticamente. O que eu acho é que não hoje, e não é só um problema de hoje, a questão da leitura do poema não é tanto, penso eu, do preparo intelectual, né? As pessoas não leem mais, aí quando vou ler um poema, não é porque as pessoas não leem mais. Eu acho que o que está em questão, eu acho que a princípio cria do leitor a sensação de que o poema não é para ele, de que aquilo é uma coisa para estudantes de faculdade de letras, ou para professores, ou para gente de um nível intelectual muito alto, é simplesmente porque ali a pessoa entende que ela está se deparando com uma experiência existencial. Ao mesmo tempo, a poesia foi ficando, né, foi
parece que foi ficando num mundo cada vez mais secreto, de um mundo secreto. Isso que criou para os autores sempre a pecha de que poesia não vende. A gente sempre ouve, poesia não vende, os livros de poesia não vendem. E vendem pouco mesmo, né? Mas é exatamente porque cada vez mais a ideia de que você pode crescer existencialmente foi sendo substituída pelo piloto automático, por coisas facilitadoras. Então, os livros de autoajuda vão vendendo cada vez mais, né? Enquanto a poesia vai vendendo cada vez menos, ou menos, tivemos que estar estagnado, né? Vamos exagerar, né? Os livros de autoajuda fazem cada vez mais sucesso, fazem muito sucesso, né? Porque ali você encontra já mastigado, né, o que fazer, né? Seja de tal forma, haja de tal maneira, né? Responda tal coisa, diga tal coisa. Ou seja, há ali uma espécie de receita, né? Tudo muito bem intencionado. Ninguém vai dizer, os conselhos não serão. Então, seu filho, você deu uma surra no seu filho. Não é isso, não, converse com ele, dialogue, tudo está correto. Não é que aquele conteúdo esteja errado, né? A questão é que você já tem um conteúdo pronto. Aquilo é um ditatismo que, tudo bem, que pertence ao mundo desse livro, né? O que eu estou querendo colocar, eu acho que a nossa conversa aqui acabou indo por esse caminho, né? É que a poesia é o oposto disso, né? Se você aprender alguma coisa com um poema, e você vai aprender coisas com um poema, você vai aprender não pela via dessa didática, do faça assim, faça de tal maneira, mas exatamente por uma outra via completamente estranha que nunca vai dizer o que fazer. Você sente uma experiência, ela vai acrescentar, um poema acrescenta a você uma espécie de camada, né? É uma maneira de ver o mundo, é uma maneira de ser, de estar, é uma experiência que acontece ali no poema, e você nem tem muitas vezes você lê o poema e se encanta, e aquilo é uma experiência, e você não tem a impressão de que você, quando acabou de ler aquilo, você é uma outra pessoa. Não, você não tem isso, você não tem muita impressão. Aquilo é um pouco uma experiência que acontece, não sei se, e acaba. Por isso que a gente também disse isso aqui hoje, é por si mesmo. É isso que o Cícero diz quando é em si mesmo. Aquilo você não tem que ler para que então aquilo leve você a um lugar. É uma experiência que se esgota naquele instante. Por isso era muito, de novo, eu penso no Barthes, é um pouco do universo do gozo. Não é para aquilo, é um instante que se acaba. Não é para alguma coisa, não é da ordem da reprodução. Aquilo não vai criar. Não, acontece e acaba, é um prazer momentâneo, né? Então, e é fundamental que a gente não deixe de ter prazeres momentâneos dessa ordem de exigência que o poema impõe, né? Porque senão também a gente vai viver os prazeres momentâneos que já dados demais para a gente, né? A gente tem que descobrir esses prazeres mais exigentes e que são mais profundos. E isso realmente nada supera a poesia. Você me lembrou da Leonardo da Vinci, e a gente estava conversando depois o que é essa relação, então, com esse objeto. Nós estamos falando do campo da sedução, do gozo, do atrito que você definiu ontem, que eu achei genial, né? Que tem que ter atrito, e atrito para que produza prazer, enfim. A gente, quando pensa no objeto físico, né, no livro, e eu quero falar disso agora, porque a gente tem uma editora na universidade, então a gente sempre está pensando no livro como objeto também. E o de poesia, em especial para mim, ele é um objeto que, quando eu me deparei com a edição do Instituto Moreira Salles, e eu queria que você pudesse falar daquilo, do Carlos Drummond de Andrade, que eu vi aquele livro fotografado, que eu vi a letra do Drummond, e aí eu tive um nível de emoção barbárico, porque é a mesma coisa de você dizer para mim assim, realmente esse homem existiu. Não é? Então você trouxe
para a gente, além da possibilidade de ter todo esse exercício do poema do Drummond, do primeiro livro do Drummond, você traz esse livro numa edição que proporciona também um outro sabor, né? Então, o livro, e por que nós estamos falando do livro de papel? Porque, efetivamente, quando ele é bem produzido, ele também nos ajuda a criar essa dimensão do gozo que você está dizendo, que ele precisa também te envolver. E eu queria que você falasse daquele projeto que me emocionou sobre uma mulher. Do Alguma Poesia? Alguma Poesia. Foi aniversário da publicação do Alguma Poesia, o primeiro livro do Drummond, publicado em 1930. E eu trabalho como consultor de literatura do Moreira Salles, lá no Rio de Janeiro, e queríamos fazer alguma comemoração, alguma coisa que marcasse essa data. E, conversando com os netos do Drummond, que são 2, eles sugeriram que nós fizéssemos uma edição facsimilar do exemplar do Alguma Poesia do Drummond, ou seja, reproduzir o livro exatamente como ele era, como se a pessoa pudesse pegar o livro na mão e ter ali o próprio livro do Drummond. Eu achei a ideia genial e assim, vamos fazer isso. Só que em vez de fazer simplesmente isso, ter o livro, eu achei que era mais importante que a pessoa tivesse o livro e que tivesse em volta dele ali um pouco o aparato que fez com que aquele livro fosse aquele livro, né? Então, nós fizemos o seguinte: fotografamos todo o livro. Então, de fato, você folheia o livro, mas mais do que isso, você folheia o livro do Drummond, que pertenceu ao Drummond, era o exemplar dele, com anotaçõezinhas que foram feitas, assim, a caneta das coisas que ele mudaria na edição seguinte e na outra edição. Então, você tem que ir anotadinho para o livro do Drummond, e as folhas são tão bem impressas que eu lembro que lá no Instituto, uma pessoa que recebeu, uma secretária, ela pegou e ficou lendo um pouco assim, fazendo uma certa careta. Eu falei assim: você não está gostando? Eu falei assim: não, é porque eu tenho uma alergia a papel velho. Não, mas você me mandou, acabou de sair. Ela falou assim: né? Eu falei: pode cheirar. Ele ficou meio assim, meio... porque está tão bom. Porque todo mundo, eu percebi que várias pessoas folheavam assim, meio assim, olhando assim, meio com certo... Porque parece que você está folheando o próprio livro, sabe? O livro todo manchado. E aí, o que eu quis fazer depois, isso que eu falei de coisas em volta, eu percebi que lá na casa de Barbosa, fui pesquisando e vi que tinha material suficiente. O Drummond, como todo mundo, mandava o livro para os amigos e para outras pessoas, para os críticos e tal, mandava o livro. E a pessoa respondia com uma carta: meu querido Carlos, acabei de receber o seu livro, não sei o quê, que beleza! Acredito que você, agora publicando o seu primeiro livro, escreverá o seu nome. Uma beleza, beleza. E eu juntei todas essas cartas, acrescentei ao final, e acrescentei também, depois disso, a recepção crítica do livro na época, ou seja, os artigos de jornal, mas já transcritos, a ideia não era você ler o jornal, não era só mesmo a questão do conteúdo. Os jornais, como comentaram o livro na época que o livro saiu. Então você tem ali, e eu fiz uma introdução que é um pouco a história de como o livro foi feito. Na verdade, quando eu chego em 1930, acaba a minha introdução. Ou seja, a minha introdução não é um estudo do livro, são um pouco os bastidores do livro. Então, como é que o Drummond começa a escrever e o Mário de Andrade, na verdade, é quem pega o Drummond pela mão e transforma aquele menino neossimbolista, um pouco parnasiano e pré-modernista, meio inconsequente, ao mesmo tempo inquieto, mas sem saber para onde ir. O Mário pega pela mão e diz assim: é por aqui que você vai. E põe ele. Então, eu vou contando ali, vou retomando todo o diálogo entre o Drummond e o Mário, as cartas. O Drummond manda os poemas para o Mário comenta, sugere mudanças, o Drummond responde. Então eu vou contando a historinha até o dia em que o Drummond lança o livro, manda para o Mário, assim: o livro está pronto, e manda para o Mário, e aí acaba a minha introdução. Então, o livro portanto, você tem a gênese do livro, você tem o próprio livro, e você tem
a recepção do livro depois. Ficou um projeto super bonito. E eu acho isso, só para voltar para o fim da nossa conversa, eu acho que o livro é um desses prazeres que a gente não deve perder, não deve deixar que esse prazer acabe. O livro é um objeto que está intimamente ligado à escrita na nossa civilização. Essas coisas, com o tempo, elas se confundiram. O lugar da escrita é o livro. Então, por mais que você possa substituir esse objeto pela tela, isso também, os neurocientistas têm estudado isso hoje em dia, e têm chegado um pouco à conclusão mesmo de que a atenção despendida na leitura da tela, na tela, é muito menor que a atenção que você dá para a leitura no papel. A tela é um meio líquido, a sua atenção também é um pouco líquida. Ela não se concentra, ela não tem o suporte material, ele dá um conhecimento, parece estranho, mas é isso, ele dá um conhecimento mais sólido. Eu não estou absolutamente querendo que a gente jogue os nossos computadores fora, até porque o meu xangalhou uma semana atrás, eu achei que eu ia morrer junto com o computador. Inclusive as pessoas dizem, o seu computador morreu? E eu dizia assim, realmente morreu. A gente já usa até isso, que é quase como se fosse uma pessoa. Não só uma pessoa, como uma pessoa mais importante da nossa casa. Então a gente ficou muito dependente daquele negócio, e é maravilhoso, eu não quero que a gente substitua, eu nem estou sugerindo isso. Agora, o que eu estou dizendo é que este objeto não pode ser substituído por aquele. De maneira nenhuma. E acho que o livro ainda tem uma longa história pela frente, ao contrário do que se imagina. Nas cidades são abertas cada vez mais livrarias, há cada vez mais editoras, a concorrência com o meio eletrônico tem feito com que os livros procurem coisas e, como disse a Graça, a sedução. Antigamente o livro não estava brigando com nada, agora o livro precisa brigar com os outros livros, então ele precisa seduzir, atrair. Então eu acho que o livro é fundamental, acho que, sobretudo porque no Brasil, tantos lugares nunca tiveram livrarias, tanta gente nunca nem teve acesso ao livro, então achar que esse objeto está com seus dias contados é um crime político, não é? Se as pessoas nem chegaram ao livro, você já vai dizer que não tem mais o livro, você vai dar o que para elas? Então você vai saltar essa etapa que a nossa civilização viveu. Isso seria uma coisa criminosa. Então você tem que dar ao livro. O livro ainda tem muito o que fazer. O livro ainda tem eu acho que ele ainda tem uma história a realizar. E no país como o nosso, é ainda uma coisa a conquistar o livro, não a superar. Eu quero abrir com a possibilidade de vocês fazerem algumas perguntas, se tiverem interesse, mas para encerrar, que tal cada um ler um poema para a gente? Vocês escolhem. Maio, de hábito, demora-se à porta, como o vizinho, o carteiro, o cachorro. Das 3 imagens, porém, nenhuma diz do que houve, para meu susto, aquele ano. O 5º mês pulou o muro alto do dia, como só fazem os rapazes, mas logo, pelos quartos e sala, convertia o ar em águas definitivamente femininas. Eu tentava decifrar, mas deitou-se comigo, e então já não era isso, nem seu avesso. A camisa azul despia azuis formas que eu não sabia, recém-saídas de si mesmas, eu diria. E não sei ter em conta senão que eram o que eram. Partiam do mesmo modo, em bruto, coisa sem causa. Maio, maravilha sem entendimento, demora-se à porta, como o vizinho, o carteiro, o cachorro. Porém, das 3 imagens, nenhuma das 3 imagens, tampouco este poema, diz do que houve, para meu susto, aquele ano. Realmente eu não gosto tanto de ler assim, no celular quanto no papel.
Os juramentos que nos juramos, entrelaçados naquela cama, seriam traídos se lembrados hoje. Eram palavras aladas e faladas não para ficar, mas encantadas voar. Faziam parte das carícias que por lá sopramos, brisas afrodisíacas ao pé do ouvido, jamais contratos. Esqueçamos-nos, pois dentre os atos da língua houve outros mais convincentes e ardentes sobre os lençóis, que esses, em futuras noites, em vislumbres de lembranças, sempre nos deslumbrem. Eu só posso concluir. Esse é melhor não explicar, não. Não. Despreza explicar. Eu só queria concluir, gente, só uma palavrinha, nos fartamos. Foi muito bom.